Meus amados, boa tarde. A paz do Senhor para todos. Logo pela manhã cedo cheguei aqui, olha aí a benção. Limpei essa parte aqui até a entrada ali. Essa é a entrada que vai para o rio, tá? Tem uma saída ali de carro. Como aqui também tem outra saída e entrada também para carro aqui. Aí limpei isso aqui, vocês viram que tava tudo, né? O mato aqui muito alto. Dei uma organizada por aqui. Agradecendo a Deus o Eterno. Em breve, se Deus quiser, se Deus permitir, nesses dias de sol, vai ser passado o trator ali. A glória do Senhor. Que o mato está muito alto. E na estrovenga haja braço, não é brincadeira. Bem, meus queridos, hoje é 12 de junho de 2026. Quero deixar para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em Jó 37, o verso 15: sabe tu como Deus as opera? Ou seja, nós não sabemos o operar de Deus. Às vezes alguém, né, espera Deus vir pela direita e Deus surge pela esquerda. Às vezes alguém espera Deus ele vir pela frente e Deus surge na retaguarda. Deus ele tem seus meios de trabalhar. Enquanto estamos aqui nessa campina agradecendo a Deus, né, essa beleza aqui no sítio Riacho de Prata. Então, meus queridos, a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jó foi um homem muito paciente e Deus, ele deu com certeza um testemunho muito lindo de Jó. As 4 qualidades de Jó: um homem íntegro, justo, né, honesto, temente a Deus, se esquivava do mal. É uma benção. Então Jó foi um homem que Deus ele se agradou muito de Jó. A gente sabe que é o livro mais antigo da Bíblia. Acredita-se que seja o livro de Jó, tá? O livro mais antigo até então é o de Jó. Acredita-se realmente nisso aí. 99,9% acredita-se que o livro de Jó é o mais antigo até então. Glória a Deus por isso. Mas no 38 a gente vê também quando Deus, né, depois disto, o Senhor, ele respondeu a Jó de um redemoinho. Ele disse a Jó naqueles dias, quando Jó estava lá, ele testificando de Jó. A gente sabe que foi uma prova que Jó passou, que não é brincadeira, foi tremendo. Mas Deus disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Muitas vezes alguém, por falta de entendimento, fala o que não se deve. Isso traz danificação perante o Senhor para aquela pessoa falar sem pensar. Temos que ter muita cautela no que a gente vai falar com o Senhor. Agora, cinge os teus lombos, disse Deus ao Senhor, disse a Jó, né? Então o Senhor disse: cinge os lombos como um homem e perguntar-te-ei e se tu pode ensinar. É o que Deus está dizendo: tu pode me ensinar, Jó? Vou te fazer uma pergunta. Será que tu pode responder com muita segurança? É isso que Deus estava dizendo a Jó. Porque Deus é tremendo, Deus é a fonte de toda a sabedoria, de toda a ciência, a gente sabe disso, porque Ele é o Pai de todas as coisas. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Ele botou lá uma interrogação, né? Onde tu estava, Jó? Faz-me saber se tens inteligência, se tu tem um QI alto. Se o teu QI é tão perfeito, responde-me, onde tu estava quando Deus fundava a terra? E Deus ele segue fazendo algumas perguntas a Jó. Quem lhe pôs medida, sabes tu? Ou quem estendeu sobre a terra o cordel? Imagina, quem estendeu sobre ela o cordel? Sabe tu responder, Jó? Porque essas são palavras muito profundas. E Deus ele segue dizendo. Então, naquele momento ali, Jó ele ficou perplexo, com certeza. Então, a Bíblia diz que sobre o que estão fundamentadas as suas bases, Deus disse a Jó: ou quem assentou a sua pedra de esquina, ou seja, a pedra angular. Isso falava até de Jesus Cristo, né? Que Jesus é a pedra de esquina, pedra angular, pedra de esquina que cabe em qualquer lugar. Uma pedra de esquina já está dizendo, onde você botar ela é bem fundamentada. Então já falava de Cristo. Essa pedra ela tem com certeza um preço muito alto e jamais o ouro nem a prata pode pagar, porque Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular, graças a Deus. Mas Deus ele segue
com o seu questionamento para que Jó ele tentasse pelo menos falar alguma coisa. E Deus ele disse naquele dia também a Jó, quando as estrelas da alva ajuntam-se alegremente e cantam, e todos os filhos de Deus jubilam ou jubilavam, e Jó calado, porque Jó não tinha como responder. E Deus só fazendo pergunta: quem encerrou o mar e pôs porta, e rompeu e saiu as madres? Então Deus estava perguntando: olha, quem é que encerra o mar? Quem faz o mar vir com as ondas tão fortes, bate na praia e retorna? Quem colocou ferrolho no mar? Ou seja, botou uma medida, até aí daí não passarás. Porque Deus bota ferrolho onde Ele quer. E disse: até aqui virás e não mais adiante. E Jó calado. Ou desde os teus dias, desde do ordem da madrugada. Aí Deus começou a fazer pergunta a ele: mostra-te a alva o seu lugar. Então Deus sempre fazendo pergunta. E cada pergunta que não era brincadeira, muito difícil. E Jó ali calado, porque Jó não tinha como responder, com certeza. Então Deus ele começou a mostrar a origem de tanta coisa. Deus começou a mostrar se a chuva, como também o gelo, tem pai, de onde saiu. E Deus disse: quem sustenta as cabras montanhesas, que fica nos picos mais altos, que se alimenta da salina, com os cascos emborrachados, né, para poder suportar e não cair dali de cima. E quem deu esse perfil, essa segurança tão, nessa estabilidade a ela, senão Deus. E Deus disse: quem sustenta os filhos dos corvos, que a gente sabe que o corvo, quando o filho dele nasce, os filhotes, são brancos, e muitas vezes os pais, por ser preto, abandonam. Então, Deus começou ali a fazer pergunta a Jó. Deus disse: quem deu entendimento ao meteorito, ou seja, o meteoro, ele tem entendimento. Deus deu a ele, para que ele entendesse Deus. Então, meus queridos, era a cada pergunta que Jó, a gente vê que lá na frente Jó, ele disse: encerro a boca. Aí ele colocou a mão na boca e disse: quem sou eu para dizer alguma coisa? Ele está dizendo o quê? Eu calado ainda estou errado, Senhor. É isso que ele estava querendo dizer. Então Jó, ele com certeza viu que Deus era tremendo. E a gente vê que lá no 40, o versículo 3, então Jó lhe respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, ou seja, coitado de mim. Aí ele diz, né, pelo poder da palavra de Deus, ele sai ali testificando e mostrando que ele realmente perante o Senhor não era nada. E ele pega e diz ao Senhor: a minha mão põe uma boca, ou seja, eu fecho a minha boca, Senhor. Eu tapo a minha boca, porque jamais eu vou ter, com certeza, segurança de te responder as perguntas dessa tão perfeita, tão eficaz que o Senhor está me fazendo. O Senhor é que criou todas as coisas, o Senhor é o Kyrios absoluto, é o Rei do Cosmos, é o guardião do universo, é o Pai da luz, é o protetor, é o nosso guia, é o nosso advogado, é o nosso juiz. O Senhor com certeza é médico médico por excelência. O Senhor é leão da tribo de Judá, é a rosa de Saron, é lírio dos vales, é a semente da mulher, é o puro entre os milhares, doce cantor de Israel, pérola de grande preço, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, alfa, ômega, princípio e fim, primeira e última letra do alfabeto grego. Então quem sou eu? Quem sou eu para te questionar? É o Senhor que dá vida às árvores, como está aqui agora este pé de goiaba. Aí tem as folhas, tem os frutos que vocês estão vendo aqui, né? Tá cheio de goiabinha nova, a benção aqui, ó. Cheio de goiaba, agradecendo a Deus por isso. Tá aí a benção. Aí, por outro lado, ele estava querendo dizer: Deus, quem é que sustenta tudo isso? Quem dá vida às árvores, as folhas, o caule da árvore, o entre-casca, o sumo que sai, que se alimenta com a própria terra e a água que é filtrada da terra. Então, Deus, eu não tenho palavra, com certeza, Senhor, para te responder. Quem é que sustenta todas as coisas? Quem é que criou a água doce e fez a salgada e dividiu? Como você vê esse pé de mamão aqui super carregado, se bem que o bichinho ele deitou aqui, e a gente até colocou isso aqui, ó, como está carregado a benção. Tá vendo aí? Tem mamão já aqui amarelando. É uma benção do céu. E o engraçado é que ele deitou e o olho dele aqui, ó, que era reto, já começou a virar para cima aqui, mesmo ele deitado, para tomar a posição subindo. Então vocês verem que Deus é que faz tudo isso. Deus é Senhor. Então vale a pena servir esse Deus. Então, meus queridos, que Deus continue abençoando. Não esqueça de nos ajudar em oração. Tá? O arco dos fotos foi quebrado. 1 Samuel 2, verso 4.
E operando Deus, quem impedirá? 43:3 Isaías. Ele estende o braço dele, quem fará voltar atrás? 14:27 Isaías. E tem uma coisa, toda ferramenta preparada contra vocês, contra quem Deus escolheu, não vai prosperar. 54:17 de Isaías. E o 54:16, ele cria o ferreiro, o ferro, para organizar o fogo, fazer a ferramenta, mas também o solador, para destruir o ferro e destruir também a ferramenta, quando essa é preparada para a destruição daqueles a quem Deus tem negócio. Então, meus queridos, que Deus ele continue abençoando. Não esqueça de nos ajudar em oração, que é um orando pelo outro, com certeza, né? E Deus ele vai continuar abençoando, porque Ele é a tua porta, conhece as tuas obras. 3:8 de Apocalipse, Ele conhece muito bem as tuas obras, e diante de ti pôs uma porta aberta. E quando Ele abre a porta, não tem quem possa fechar. E quando Ele fecha, também não tem cão que abra. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.